Explique Direito, com Amanda Sueli. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tribuna Livre. Para quem também está nos assistindo ao vivo, transmissão pelo YouTube, pelo Facebook. Trouxe esse tema hoje porque realmente é um tema bem recente, né? Muita gente nunca ouviu falar, muita gente mesmo. E eu quero trazer esse tema para que todo mundo tenha conhecimento sobre os seus direitos nessa parte do namoro. Por quê? O contrato de namoro, ele realmente surgiu, tem aí mais ou menos uns 5 anos, tá? Ele não tem previsão legal ainda. É um contrato, vamos dizer assim, comum, como todo mundo faz, contrato de compra e venda. Sabemos que o casamento é um contrato também, que nós formalizamos, temos ali direitos e deveres, e o contrato de namoro é também um contrato dessa mesma forma, tá? Para que ele serve? Se trata da formalização do namoro. Nos últimos 5 anos, com toda essa modernização, muitos casais resolveram viver juntos, morar juntos, tá? Mas alguns desses casais não queriam que fosse tido como, considerado como um casamento. Realmente só queriam viver na mesma casa, mas sem o interesse de constituir família, tá? Então, o que acontece? Principalmente agora, no período de pandemia, muitos desses casais se juntaram, vamos dizer assim, foram morar na mesma casa, no mesmo apartamento, e as despesas, cada um tem a sua obrigação. Então, os patrimônios, eles não se conversam, tá? Cada um tem o seu, cada um tem as suas obrigações. E por isso surgiu essa necessidade de fazer o contrato de namoro, especificando as cláusulas, dizendo expressamente que não há essas obrigações, que não é uma união estável. Esse documento, esse contrato, serve exatamente para dizer isso, de que não se trata de uma união estável. Por que a preocupação desses casais com relação a isso, tá? A união estável, nós sabemos que ela acarreta os mesmos direitos de quem tem um casamento em comunhão parcial de bens, tá? Então, os bens que foram adquiridos ali no momento, a partir do momento em que essas pessoas começaram a conviver com o intuito de constituir família, já constitui uma união estável e considera o mesmo regime de comunhão parcial de bens. O que constituiu a partir daquela data, a partir daquele momento, é considerado, os bens são divididos, tá? Então, nesse caso do contrato de namoro, além de renunciar à vontade de constituir família, também não haverá partilha de bens. Porque aí fica expresso no contrato que, por se tratar desse contrato de namoro, não é união estável, então os bens eles não vão ser divididos, tá? Também não haverá efeito sucessório. Se durante o contrato de namoro um dos indivíduos, uma das partes vier a falecer, a outra parte ela não vai ter esse efeito sucessório, ela não vai ter direito à herança, ela não vai ter direito à pensão por morte, então não tem efeito sucessório, tá? Se trata de um namoro qualificado. Muitos tribunais já vêm decidindo isso. Por quê? Exatamente o que eu falei desde o início. Se é aquele casal que não tem a intenção de formar família, somente eles vivem juntos, tá? E não tem essa intenção de formar família. Então, se trata de um namoro qualificado. O que alguns tribunais entenderam? Alguns casos, por isso que tem que analisar caso a caso bem específico. Alguns desses casos foram até a justiça, pleiteando que fosse reconhecida a união estável por viverem juntos. E por isso queriam ter os direitos de uma união estável. E alguns juízes, após analisar toda a instrução processual, todos os documentos probatórios, esses juízes verificaram que, em momento algum, esse casal declarava que tinha a intenção de formar família, que só viviam juntos. Então, por isso surgiu também essa nomenclatura de namoro qualificado, tá? A diferença entre o namoro
e a união estável. Como eu disse desde o início, exatamente essa. Em que a união estável, ela é uma relação, uma união pública, notória e duradoura. A união estável, ela tem previsão no Código Civil, no artigo 1732. E eu acho importante trazer para vocês esse artigo aqui para a gente, tá? Para a gente ter conhecimento sobre o que dispõe na lei. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família, né? Tá bem expresso. Sobre essa situação de ser homem e mulher que está expresso na lei, nós sabemos que houve alteração recente e que casais homossexuais também se enquadram, também têm os mesmos direitos em uma união estável e que também hoje conseguem casar civilmente, em cartório, tudo da mesma forma, os mesmos direitos de um casal heterossexual, tá? Então, a distinção é exatamente essa. Vocês ouviram que eu falei constituição de família, união pública duradoura. Tá? Isso é união estável. Então, se não preenche esses requisitos, então é um namoro. Quem pode assinar um contrato de namoro? Maiores de 18 anos de idade, portando seu RG e CPF, se dirigem até um cartório de notas e lá vão fazer esse documento perante um tabelião. Esse contrato ele também pode ser feito por meio de escritura pública, lá diretamente no cartório, ou também pode ser feito um instrumento particular. Porque o que acontece? Você, se tiver intenção, para quem está nos ouvindo, se tiver a intenção de fazer um contrato de namoro, deixar tudo estabelecido nesse contrato, você pode ou se dirigir a um cartório de notas, ou você pode ir até um advogado especialista nesse assunto. Por quê? Ele vai elaborar o contrato de namoro com as cláusulas que as partes quiserem especificar nesse contrato. E aí, nós sabemos que o advogado ele tem fé pública, então ele elabora esse documento e leva para registro em cartório. Como eu disse no início, é como um contrato comum, como um contrato de compra e venda, como um contrato de permuta, de locação. Exatamente. É um contrato comum. Então, o advogado elabora, as partes assinam, vão com RG e CPF lá para o cartório, registra, reconhece firma e está tudo certo. Tá? Prazo. Uma das cláusulas importantíssimas que devem conter nesse contrato é o prazo, tá? Não tem um prazo determinado. Tem que colocar 2 anos. Não, não há. Quem vai escolher isso são as partes mesmo. Porém, tem essa situação de que o prazo lá estabelecido, aquele contrato tem que ser cumprido naquele prazo. Se acabou o prazo e eles continuam namorando e querem renovar, vai lá e faz a renovação do contrato de namoro. Mas acabou o prazo e não querem mais continuar namorando, vai lá e faz a rescisão, a dissolução. Tem que fazer, tá? Porque ele pode ter efeitos de prorrogação. Ele pode ser prorrogado. E se no meio do contrato o namoro acaba, é bom também fazer essa rescisão contratual. Vai ou no cartório onde vocês fizeram esse contrato, ou procura o mesmo advogado, informando. Por isso que é bom também conter essa cláusula no contrato. É bem detalhado mesmo. É bom conter essa cláusula que caso o namoro finalize durante o contrato, não haverá prejuízo para as partes, nesse sentido. E se, durante o contrato de namoro, vamos supor, vocês estabeleceram um prazo de 2 anos, só que nesse meio do prazo, vocês decidiram casar. Então, vai lá, faz a rescisão do contrato de namoro, porque faz o casamento. Tá? Mesma coisa da união estável. Se nesse meio disseram não, a gente vai constituir família, mas não precisa fazer o casamento, vão lá no cartório e faz a união estável também do mesmo jeito. E aí começam os efeitos. Inclusive, pode constar essa cláusula no contrato
de que se durante o contrato as partes tiveram a intenção de casamento ou de união estável, então os efeitos dessa união estável ou casamento podem começar a partir da data em que foi feito esse contrato, tá? Como eu disse, pode converter em união estável ou um casamento durante o contrato, tá? Divisão de bens. Como eu disse, não se trata de uma união estável, então não há divisão de bens. Mas e se, um exemplo, aquele casal, durante esse contrato de namoro, resolve comprar um carro juntos, cada um deu a metade do valor, e finalizou o namoro. E uma das partes se sentiu prejudicada e quer a metade do valor de volta, vamos dizer assim. E se surgir qualquer conflito, qualquer confusão, o indicado a parte que se sentiu prejudicada procura um advogado de sua confiança para ajuizar uma ação de indenização. Não é uma ação de divisão de bens, não é vara de família, porque não se trata de união estável, não se trata de casamento. Se trata do contrato de namoro. Então, ajuiza uma ação de indenização requerendo a restituição daqueles valores. E tem algumas cláusulas específicas que podem ser colocadas no contrato que são bem curiosas. Como, por exemplo, aquelas partes elas podem fazer mais de um contrato de namoro de forma simultânea, ou vai constar a cláusula de exclusividade, tem a cláusula de fidelidade, tem algumas coisas realmente bem específicas que podem sim constar e que é interessante constar. Acredito que quem vai procurar realmente fazer um documento desse tipo, queira que tudo esteja muito bem especificado. Então, depende muito do que vocês colocaram lá. Mas, se colocar a cláusula de exclusividade e de fidelidade, é interessante cumprir. É interessante levar... Isso não pode ser... Com certeza, com certeza, Álvaro. Finalizada a explicação. É muito interessante, é uma coisa nova, né? E eu fiquei assim com uma dúvida muito grande, porque você falou constituir família, ok? Vai construir família, então não é mais contrato de namoro. Mas tem aí no meio, não sei como é que se é considerado hoje, o concubinato. Qual é a diferença de união estável com concubinato? A união estável quando aquela união estável pública, duradoura, pública principalmente, a união estável está ali configurada. Agora, o concubinato, Álvaro, quando geralmente tem mais de uma união estável, uma das partes do casal contrai duas uniões estáveis ao mesmo tempo. E aí, concubinato já tem algumas regras mais específicas em que é prejudicado. Mas vamos dizer, um homem que tem duas mulheres, é casado com uma, tem as duas, ela tem direitos. Sim. Sim. Eu acho que era um assunto até depois para que a gente pudesse trazer. Para a gente diferenciar a união estável do concubinato. É interessante. Aí outra dúvida. Durante o namoro, o contrato de 2 anos, tudo certinho, cláusula de fidelidade, o que for. Aí há uma gravidez. Como é que faz? Aí já é muito específico, porque se a gravidez não esperada, vamos dizer, né? Isso. Se houve uma gravidez, então, de certa forma, ali já tem a constituição de uma família. Então, já começam a valer as cláusulas de associação. Tem gravidez indesejável, vamos dizer assim. Isso. Descuidaram e ela ficou grávida. De certa forma, constitui família. Então, pode aí ter um enquadramento como união estável. Pode até constar também essa cláusula no contrato. Vai que acontece essa gravidez indesejada, algo nesse sentido. Então, a gente, como vai fazer nesse contrato? Tudo isso tem que ser muito especificado. A coisa está ficando muito técnica, né? Muito técnica. Fidelidade. Pode dar 10 beijos por semana.
Muito Eu específico. vou terça, quinta e sexta, né? É muito interessante. Se faltar, eu vou no contrato. Você faltou sexta-feira. Pega o contrato Tem que repor. todos os dias. Todos os dias bate o contrato, cláusula por Doutora, cláusula. já tem alguns contratos desses por aqui na nossa região? A senhora tem notícia? Eu acredito que não. Muita gente não tem conhecimento sobre isso. Inclusive, tribunais vêm falando muito sobre o namoro qualificado para não configurar união estável. Aí estão falando muito sobre namoro qualificado, mas o contrato de namoro realmente é algo muito, muito específico e que aqui na região eu acredito que ainda não tenha. Mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer, né? Isso. Hoje o pessoal está partindo muito para praticidade, né? Porque também, Álvaro, é muito recente. Isso. Tem, vamos dizer assim, uns 5 anos que começou isso, por conta do namoro qualificado. E também começou muito também agora na pandemia, que muitos casais resolveram se isolar em uma causa só, mas disseram, não é união estável, então vamos fazer um contrato sobre isso. O assunto é interessante mesmo, a gente vai ter aí alguns desdobramentos que a gente vai dizer, mas se qualquer dúvida você entra em contato nas redes sociais da doutora. Quais são as redes sociais, mais uma vez? Instagram, Amanda Sueli, com 2 Es no final. WhatsApp, 993 34 257. Só mandar mensagem que eu tiro as dúvidas de vocês. Se for para fazer o contrato, ela faz. Se for para fazer o contrato também. Com todas as cláusulas específicas. Muito bem. Doutora, obrigado mais uma vez. O tema foi muito interessante. Bom fim de semana e a gente agradece a sua participação. Igualmente. Bom final de semana a todos. Muito bem. Olha, 8h.